Boa noite. Vamos então dar sequência no nosso último bate-papo sobre sobre o estudo da mediunidade. Nós começamos o ano passado e ficou alguns tópicos para terminar esse ano. Não que esgotou o assunto praticamente é inesgotável, mas nós vamos fazer esse último tópicozinho e vamos, a partir da próxima quarta-feira, começar realmente os nossos estudos de 2022. São outros temas, né, muito interessantes também, tá ok? Então, como de praxe, vamos agradecer primeiramente ao Pai da Vida, que nos deu esta oportunidade de estarmos aqui hoje com saúde no corpo físico, para que possamos juntos estudar um pouquinho sobre a mediunidade à luz da doutrina espírita. E rogamos a Jesus que abençoe a todos, abençoe o nosso grupo de trabalho, as pessoas envolvidas nesse trabalho, e que nos traga a paz, o entendimento, a paz principalmente para o nosso planeta, para a nossa humanidade. Nos abençoe, Mestre, hoje, agora e sempre. Bom, no último tópico sobre o estudo da mediunidade, nós vamos falar um pouquinho sobre obsessão e vampirismo. O autor da obra que nos alimenta, né, esse bate-papo é o Jacobson Trovão, ok? Então vamos lá. Obsessão e vampirismo. Em processos diferentes, mas atendendo aos mesmos princípios de simbiose prejudicial, encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados. Aqui nós temos que fazer um pequeno esclarecimento. Por vezes, quando se fala em obsessão, muitos acreditam que é a ação de um espírito sobre o encarnado. E pode ser o contrário, tá, meus irmãos? Muitas vezes, algumas vezes, inclusive, existe a obsessão do encarnado para o desencarnado, né? Quando algum ente querido, algum coração querido, ou até mesmo algum espírito que nos teve alguma importância em nossa jornada, desencarna primeiro do que a gente, dependendo do sentimento que fica, né? A gente o obsedia daqui para lá, tá bom? Aí nós colocamos em vermelho para a gente ver algumas causas dessa obsessão e desse vampirismo. Vejam bem. A vingança, a indolência, o ciúme, a revolta, têm criado os vampiros do astral, que se aproveitam das cadeias do remorso e da culpa para se valerem de fluidos densos, em especial do fluido vital dos encarnados. Então nós percebemos aqui aquela célebre frase que nos diz que semelhante atrai semelhante, né? Esses nossos irmãos equivocados do astral, que aqui nós estamos os chamando de vampiros do astral, ele se aproveita das cadeias de remorso de quem? Da nossa cadeia de culpa, né? Onde nós criamos esses fluidos densos que ficam em nosso derredor, e eles se aproveitando disso, eles conseguem também anexar com as suas tendências, com as suas cadeias também de remorso, de ódio, de vingança e uma série de coisas. Então, como semelhante atrai semelhante, potencializa esses sentimentos e acabamos um alimentando o outro. Vamos continuar? O vampirismo pode ser classificado entre a fascinação e a subjugação. Nós já estudamos a fascinação, lembra-se? Aos dois estudos passados. Então, ele se classifica entre esses dois. Tá? Em seu processo deletério, o obsessor impõe inicialmente o fascínio ou ideias fixas repetitivas, para mais tarde dominar, subjugando o encarnado desatento. Quantos casos nós conhecemos nesse patamar, né, de pessoas, irmãos nossos encarnados, que de repente se fascina por uma ideia, por uma teoria,
e aquilo fica repetindo no seu campo mental, e dela para ela, dela para os outros, e ela acaba se fascinando com aquilo, isso em todos os tópicos da nossa existência. Muitas vezes no campo da afetividade, no campo do nosso trabalho profissional, no campo das nossas escolhas políticas, no campo das nossas, até dos nossos prazeres, muitas vezes, por torcer por um time de futebol, que a gente vê hoje, infelizmente, né? Irmãos nossos aqui no Brasil, país apaixonado pelo futebol, que por vezes tem corações que, pelo fato de o outro irmão não participar com ele da mesma ideia de que aquele time é o melhor, dependendo do resultado do jogo, ele se mata. Muitas vezes acontece, toda vez está acontecendo isso aí, né? Por quê? Ideia fixa, fascinação e a assessoria também, né? Desses nossos irmãos que estão no astral, que ainda cultivam esse tipo de sentimento. Vamos continuar. A ligação mental que se estabelece entre o encarnado e o obsessor vampiro é tão íntima que surge uma verdadeira simbiose, onde a convivência comum em que os dois se nutrem das mesmas energias. Nós acabamos de falar agora há pouco. Um alimenta o outro. Desculpa. Então, como as ideias são muito parecidas, são semelhantes, um alimenta o outro. Então, por isso que quando nós estudamos doutrina espírita e ela nos fala que na encarnação não tem nem vítima nem inocente, conforme nós vamos adentrando os estudos espíritas, nós vamos começando a entender por que Kardec nos disse que na encarnação não tem vítima nem inocente, né? Porque um alimenta o outro, ou seja, o que está encarnado também tem a sua parcela, não digo de culpa, né, mas é protagonista também, em virtude de dispensar sentimentos que vão alimentar aquele outro irmão que também já está, né, num caminho equivocado, a continuar, os dois juntos, né, no caso, a continuar um processo que vão levá-los a circunstâncias dolorosas no amanhã, né? Vamos continuar. Tais ligações podem estabelecer doenças de origem obscura. Vejam bem, quantas casas espíritas recebem irmãos que já passou por laboratório, por médicos especialistas, por uma série de terapias e que não conseguiu encontrar nada. Ah, mas eu sinto, eu sinto, mas no exame não aparece, né? O médico não acha nada. Isso é comum nas casas espíritas. Observem isso, para nós que estamos começando nessa tarefa da mediunidade, né? Aí colocamos em vermelho. Olha, os obsessores vampiros podem contaminar o corpo astral dos encarnados através de larvas mentais. O André Luiz fala muito sobre isso. Atacando este como uma invasão microbiana, agravando o processo obsessivo. Então fica difícil os equipamentos dos nossos laboratórios terrenos detectar, né, essa invasão microbiana através de larvas mentais. Os nossos aparelhos estão preparados para detectar o que está no físico. O que está no psíquico, ainda não. Quiçá um dia consigamos, né, ter aparelhos que detectem. Continuando. O encarnado submetido à vampirização pode, tá? Não é todos, não. Pode, após a desencarnação, chegar à vida espiritual nas mesmas condições de contaminação psíquica. Ou seja, quando nós vemos o irmão nosso passando por esses equívocos, fascinado, subjugado, sendo vítimas
dessa obsessão, dessa vampirização, nos parte o coração, porque nós estamos querendo ajudar de uma forma ou de outra, mas na grande maioria das vezes eles não aceitam. Por quê? Porque estão fascinados, estão sendo subjugados. E esse mesmo comportamento, o autor aqui nos diz, ele leva, em algumas vezes, né, na sua desencarnação, para o outro lado. Aí chega lá nas mesmas condições. Né? E perpetua, né? Até a bondade divina, através dos benfeitores, conseguir levá-lo a um tratamento, conseguir esclarecê-lo, tirá-lo daquele ciclo vicioso, demanda tempo e muito sofrimento. Decorrente disso, caso se mantenha o ciclo de ideias que ensejou a aproximação do vampirizador, cairá o encarnado no monoideísmo, que, com o passar do tempo, atingirá níveis intensos, fazendo-o viver uma experiência exclusivamente mental. Olha a gravidade disso aqui, meus irmãos queridos. Com o passar do tempo, aquele encarnado, por ação do vampirizador, vai cair no monoideísmo, ou seja, uma ideia fixa. Só aquilo, o resto não importa. Nós costumamos usar como um termo meio chulo até, né? Mas aquela peça de couro que se coloca no cavalo, né? Ele só enxerga para cá, para lá, para cá. Nós só tem essa visão. Né? Ficamos enceguecidos por aquela ideia. E vocês querem saber aonde que acontece muito isso? Nos nossos relacionamentos ditos amorosos. Né? Hoje nós estamos vendo, infelizmente, muito feminicídio. Por quê? Porque um não aceita perder, entre aspas, a companhia ou o relacionamento do outro. Então, aí vem aquela ideia, se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Nós estamos vendo, pelo menos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, infelizmente, todo santo dia nós temos notícias de feminicídio. Porque o mais forte é tripudiando em cima do mais fraco, em virtude de monoideísmo, causado, na grande maioria das vezes, por ideias trazidas pelos vampirizadores, e já que aquele coração tem uma tendência a poder, a posse, o leva a cometer esses equívocos, com circunstâncias terríveis para os dois lados. Neste estado, seu corpo perispiritual perderá a força agregadora, tornando-se informe ou mantendo apenas a estrutura craniana. Olha a coisa mais importante disso aqui. Ó. Nesse estado de monoideísmo, né, o corpo perispiritual daquele irmão perde a força agregadora. Que força agregadora é essa? De anexar espírito, perispírito do pretéreo corpo dentro de um conjunto de raciocínio lógico. Né? Então, torna-se informe, mantendo apenas a estrutura craniana. O resto para ele não importa. Né? André Luiz diz aqui, nós colocamos em vermelho, aos portadores desta grave enfermidade psicoespiritual, André Luiz denomina os de ovoides. Para quem já estudou sobre, para quem conhece um pouco das obras de André Luiz, dos fatos ali narrados sobre os ovoides, nós vemos o quanto é terrível a situação desses nossos queridos irmãos. Continuando, médium enfermo. Isso aqui é importantíssimo para a gente gravar, principalmente nós que estamos começando, né, na seara da mediunidade, no trabalho com Jesus. No começo desse nosso estudo, nós falamos da mediunidade com responsabilidade ética. Né? Vamos lá. Muitos indivíduos passam a ter consciência do seu compromisso mediúnico
somente depois de sofrer influência obsessiva grave. Nós costumamos dizer na nossa casa, eu, pelo menos no tempo que estou lá, ainda não vi, talvez até tenha, mas pessoas que chegam numa casa espírita, que aportam numa casa espírita, porque amam Jesus imensamente, e estão transbordando de amor e de fraternidade para doar ao próximo. Eu nunca vi. Talvez nesta encarnação eu ainda vejo. Mas os que eu vejo aportar, inclusive eu, na casa espírita, são corações que sofreram, né, um processo obsessivo grave e que os médicos não conseguiram resolver, os psicólogos não conseguiram resolver, e aí nós vamos bater lá na casa espírita, guiados, logicamente, nossos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiões, nos encaminham para buscarmos Jesus através do Evangelho redivivo. Né? Mas aí ocorre um pequenino problema. Olha só. É comum nessas ocasiões, quando aportamos a casa espírita num processo obsessivo ou até mesmo de vampirização, né? O neófito, ou seja, o que está chegando, que está começando, né, o novo, receber a orientação de que deve desenvolver a mediunidade para se curar das aflições que padece. Olha só o equívoco enorme cometido, desculpe, por muitas casas ainda, que falta um dirigente ou a pessoa responsável que estude, que conheça, que possa orientar a luz do Evangelho, a luz do Pentateuco kardeciano. Vamos continuar? Para casos como esse, não há prescrição mais inoportuna. Ora, a pessoa está obsediada, está sendo vampirizada, você vai pôr ele num processo de educação mediúnica. Ele vai ficar pior do que chegou. Ou talvez nunca mais volte. Né? Porque são médiuns doentes, sem conhecimentos, carentes de assistência, tratamento e aprendizado. Ah, mas Kardec diz que todos são médios. Calma aí. Todos temos o dom da mediunidade. Mas nem todos vão exercê-la. Todos que sentem de uma forma ou de outra a influência dos espíritos são médios. Mas não quer dizer que toda a humanidade tem que trabalhar mediunicamente. Aí existe um equívoco muito grande. Está doente, médium doente, está com carência na parte psíquica, ele tem que primeiramente se tratar. Olha o que o autor nos diz. É necessário a terapia desobsessiva, que toda casa espírita séria tem. A terapia desobsessiva, o estudo esclarecedor, que o fará conhecer-se. Vamos lembrar daquela célebre frase? Conheça a ti mesmo. E somente depois poderá dedicar-se à mediunidade produtiva. Que não adianta, a pessoa chega lá totalmente, olha, eu não estou dormindo, eu estou vendo vultos, eu estou ouvindo vozes. Ah, entra aqui, senta aqui na corrente e você vai trabalhar. Ou vamos educar sua mediunidade. Ele vai ficar louco. Porque ele está ali para saber o que está acontecendo com ele. Não é para ele potencializar o que está acontecendo. Ele tem que ser esclarecido, ele tem que fazer um tratamento, explicar para ele que o porquê que está acontecendo daquilo, que o maior fornecedor de ectoplasma e energia deletéria para os espíritos é ele. Muitos não gostam disso. Né? Mas precisamos tratar esse irmão com carinho, com respeito, encaminhá-lo a um tratamento, a um estudo esclarecedor. Só então, depois que ele entendeu, aí fala, bom, você quer abraçar a mediunidade produtiva, porque nós não somos obrigados. Que muito falam, agora eu vou trabalhar na casa espírita, porque
Eu me livrei do obsessor. Mas eu vou trabalhar por uma obrigação, por um escambo, não tomar lá da cá, sem responsabilidade. Como que a minha mediunidade vai ser produtiva? Não é verdade? O encaminhamento imediato de um médium à educação mediúnica, não raro, agrava seu estado emocional. Nós arrebentamos emocionalmente os nossos irmãos quando eles chegam desta forma na nossa casa, e nós já o encaminhamos para um trabalho mediúnico. Em casos de enfermidades psicológicas, jamais deve-se dispensar a consulta a profissionais especializados que se prepararam para esse entendimento. Caminhe com um psicólogo, com um psiquiatra. Eles estudaram, estão preparados para isso. Né? Somente após o fortalecimento e o esclarecimento doutrinário do médium iniciante é que este encontrar-se-á preparado para o início do trabalho mediúnico. Ninguém pode começar um trabalho mediúnico sem esclarecimento, sem estudo, sem entender o que está fazendo. Nós costumamos fazer uma brincadeira de vez em quando até. Mas tudo bem, vamos imaginar que o cirurgião-chefe do hospital tal se acidentou na última hora antes da cirurgia. Não, pega fulano, coloca lá para fazer a cirurgia. Nós não podemos fazer, ninguém faz isso. A mediunidade é a mesma coisa. Não se brinca com esse tipo de energia. Em se tratando de médiuns veteranos, aqueles que já estão trabalhando há mais tempo, que já está na casa, caso a enfermidade surja, e como surge, porque nós costumamos dizer, todo médium veterano, trabalhador, ele é um alvo em potencial, desde que ele se cuide, fique tranquilo. Agora, ele esqueceu um pouquinho do horário de vigiar, ele é um alvo em potencial, né? Os nossos irmãos equivocados. Até esses médios, convém avaliar se essa enfermidade é incapacitante ou não por exercício da mediunidade. Em determinadas ocasiões, o afastamento do trabalho mediúnico é útil para a recomposição das energias. Está dizendo afastamento do trabalho mediúnico, não da casa, não da causa, não do espiritismo. Olha, eu vou me afastar das correntes mediúnicas, mas eu vou fazer um tratamento, eu vou ouvir o evangelho, tomar meu passe, tomar minha água fluidificada, continuar mantendo essa vibração dentro com os meus irmãos, para que, até terminar meu tratamento, e que eu tenha condições de retornar ao meu trabalho, à minha atividade na casa. Não devemos confundir o afastamento do trabalho mediúnico por motivo de doença com fuga da mediunidade. Nessa pandemia, a nossa casa ficou um ano e pouco fechada. Mas continuamos o trabalho online. Muitos corações se juntaram e continuamos a fazer os nossos trabalhos de vibrações online. Muitos dos nossos médiuns aproveitaram a pandemia, né, e tiraram pequenas férias. A gente fala brincando, mas se afastaram não por medo só do vírus, né? Tomaram até, não tem médio, não está com a 4ª dose da vacina, mas não posso voltar ainda para trabalhar para Jesus, porque vai que eu pego um vírus, né? Não vamos entrar em detalhes. Para tanto, há de se considerar todas as possibilidades antes de iniciar-se junto à mediunidade, ponderando com sinceridade sobre todas as fraquezas e desestímulos que possuímos, para que no futuro não se atribua à prática mediúnica a causa de desarranjos na vida comum do médium. Por isso que nós dizemos, estamos falando na nossa casa, inclusive um grupo está começando a estudar agora este ano. Por que você quer ser médium? Por que você quer exercer, quer dizer, a mediunidade? Mediunidade com Jesus é uma mediunidade com responsabilidade ética. Pesa, põe na balança, pesa o que você vai ganhar, o que você vai perder. Porque só nós sabemos das nossas fraquezas quando ponderamos com sinceridade as nossas fraquezas. Nós vamos desistir, não vamos desistir, vamos começar uma tarefa e largar pelo meio do caminho. Temos condições de, como se diz, abdicar de ter algumas coisas para dedicar 1 hora, 2 horas da semana para Jesus, para a causa, para a casa espírita. Se eu não posso fazer isso, é melhor nem começar. Eu costumo dizer isso para os nossos médicos. Se você não tem condições de domar as suas fraquezas,
os seus estímulos. Na sexta-feira eu não vou porque sexta-feira tem balada, vou deixar para me dar passe no outro dia da semana. Então nem comece. Nem comece. Porque nós vamos ter um exército de médiuns doentes depois, né? Que no lugar de ajudar a causa, os irmãos que realmente necessitam, eles vão dar trabalho. Me perdoem, mas é o que está acontecendo na nossa casa espírita. Mas e os mentores, nossos anjos guardiões, os mentores da casa, qual é o trabalho deles nisso aí? Eles nos protegem, mas eles não fazem a nossa parte. A nossa parte cabe a nós. Deus não desce para fazer o trabalho nosso, de jeito nenhum. Por isso, a necessidade do estudo, a necessidade da disciplina. Mas o Espiritismo cobra muito. O Espiritismo não cobra nada. Pelo contrário, ele esclarece para que você tome as suas decisões, faça as suas escolhas. Eu vou trabalhar na mediunidade com Jesus, que é uma mentalidade, é um trabalho com responsabilidade ética. A minha casa espírita trabalha, um exemplo, nas segundas-feiras, todas as segundas-feiras, das 7 às 9. Então, das 7 às 9, na segunda-feira, chuva canivete. A minha obrigação é com a casa espírita, com a causa espírita, com Jesus. A não ser que eu esteja realmente doente do corpo, não tenha condições de me locomover. Mas na segunda-feira, justo na hora que eu estava saindo para a casa espírita, chegou uma visita. Fala para a visita, vamos para a casa espírita ou você me aguarda até eu voltar? Esse é o trabalho do médium responsável. Tem hora que fica até meio duro, né, a gente falar essas coisas. Mas nós temos que nos conscientizar disso. E, meus irmãos queridos, eu não estou falando isso para vocês, não. Estou falando isso para mim, tá? Estou falando para mim. Deu o nosso horário. Que a paz de nosso Senhor Jesus nos leve a refletir fora do corpo físico sobre tudo que falamos sobre mediunidade, principalmente sobre esse nosso último bate-papo. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine. Até a próxima quarta. Um beijo no coração de todos vocês.